Oi. Boa noite, Boa noite, e aí, tudo bem? tudo jóia? Pessoal, recebam Dr. Gerson Fernandini e doutora Carla Elif, os nossos convidados dessa noite, meus amigos e especialistas nesse tema que nós vamos abordar ao longo dessa noite. Muito frio por aí? Ah, esfriou Deu uma bem. esfriadinha. Bom, ambos, tanto o Gerson como a Carla, são oceanógrafos com mestrado e doutorado na área de geologia. O Gerson atualmente é professor aqui da URGS também, assim como eu, só que ele está lá no campus Litoral Norte, né? E a Carla desenvolve pesquisas vinculadas ao Instituto Oceanográfico da USP. Além disso, ela é escritora e editora do blog estudantil Reef Bites, da International Coral Reef Society. Também atua no blog Bate-Papo com o Netuno, né, que vocês já conhecem, da nossa convidada, Kati, que algumas semanas atrás esteve aqui com a gente. Além disso, a Carla também é editora-chefe do blog Nature Worlds, né, da Rede Internacional para Jovens Especialistas em Serviços Ecossistêmicos. E, além de tudo isso, ela colabora também com o Reef Bank há algum tempo. Então, a Carla teve o prazer de ficar entre os 8 finalistas em uma competição internacional que ela esteve em novembro do ano passado, né, Carla? Em Helsinki, na capital da Finlândia, para apresentar a proposta do projeto no nível internacional. Para quem tiver interesse em assistir a palestra da Carla, ela está em inglês, mas ela tem legenda, ela está no nosso feed. Se vocês procurarem uma postagem que foi feita no dia 8 de janeiro, é um post que está do lado de uma foto, a mão segurando um coral, vocês vão encontrar e vão saber um pouco mais detalhes. Bom, vamos começar o bate-papo? Vamos, com certeza. Vamos lá. Bom, é muito comum a gente ouvir... vamos começar justamente falando de termos, né, para introduzir o pessoal à terminologia correta. É muito comum a gente ouvir o termo lixo marinho, né, e muitas vezes isso passa, às vezes, a mensagem: mas isso é um lixo produzido no mar, é um lixo que está no mar, é do mar. Como que é isso? Como que a gente poderia direcionar o pessoal, o público, com relação à terminologia a esse assunto? A gente tem, não tem uma regra certa, mas a gente tem visto as pessoas evitando o termo lixo marinho justamente por essa conotação. Então, uma coisa que é marinha, que nem um cavalo marinho, é algo que mora no mar, que é de lá, que é do mar. Então, Sim. O que a gente tem usado bastante é falar sobre lixo no mar. Então, o lixo que está no mar, mas que não deveria, naturalmente não seria de lá. Então, a gente tem preferido esse termo. A gente vê também muito uso do termo resíduos sólidos também, porque Sim. Essa faz parte da definição, né? Mas a gente usa, vamos tentar padronizar aqui o uso de lixo no mar. Certo. Mas então, o que a gente pode considerar lixo no ambiente marinho? Aí sim a gente tem umas definições um pouco mais redondinhas. São materiais de atividades humanas, então sempre é uma origem humana, antropogênica. São materiais sólidos que são perdidos ou descartados. Então tem essas duas opções de entrada, digamos assim, no ambiente. Nesse mundo de possibilidades de materiais, o que poderia ser algo perdido que veio de uma atividade humana ou descartado, a gente não considera, por exemplo, materiais de origem natural. Então, numa praia, por exemplo, que esteja cheia de algas ou vegetação que foi trazida por uma maré, apesar daquilo poder talvez ser um incômodo para o turista, para o banhista, aquilo não é lixo, aquilo é um material natural, Sim. Uma vegetação que existe ali, que faz parte do ciclo natural daquela praia, por exemplo. Materiais como, por exemplo, manchas de óleo, como a gente teve a crise do óleo, digamos assim, no Nordeste, que afetou muitos corais e ambientes naturais na região. Essas manchas não são lixo, elas não fazem parte dessa categoria. E efluentes em geral, então esgoto, efluentes industriais, esses não são considerados lixo. Então, às vezes, a gente tem essa diferença, são outros tipos de poluição, Sim. Tanto o óleo quanto o efluente, mas não são lixo no mar. Certo. E desses materiais, então, que a gente considera como lixo,
o que a gente vai encontrar? Quem são os principais participantes dessa poluição? Bom, aí tem uma variedade muito grande, né, de composição. Você vai ter itens aí compostos por metal, borracha, madeira, papel, papelão e o grande vilão que é o plástico, né? Então como a Carla disse, essa poluição pelo lixo no mar são materiais, são resíduos sólidos, né? Sim. Então, os materiais antropogênicos, então, qualquer tipo de material que compõe objetos humanos que podem parar no mar ali vai ser o tipo de material que a gente vai encontrar, né? Então, vai desde metal, passa por papel e tudo, e o plástico que é aí onipresente nas praias, né? E dá para dizer, Gerson, que o plástico é o principal componente desse lixo no ambiente marinho? Sim, sem dúvida. É um consenso, né, nos estudos em diversos ambientes, em diversos locais do mundo, ali em torno de 80, acima de 85% normalmente se encontra de predomínio de itens de composição plástica. Nossa, é muita coisa. Então, muita coisa. Você vê todos esses outros materiais juntos são responsáveis por 15% só. Então, 85% para mais é só plástico. Nossa. Então, e fala um pouco para a gente do plástico, já que ele tem essa participação quase que majoritária, né, entre esses itens que a gente encontra. O que é um plástico? Como que se produz um plástico? O plástico é um polímero, né? Ele é um polímero sintético. Então, se ele é um polímero, ele é formado então por vários monômeros, né? Que são moléculas, nesse caso, formadas por predomínio de hidrogênio e carbono, né? Então, você tem vários monômeros formando uma cadeia longa, que é um polímero. Então, ele é um material sintético, porém de origem orgânica, porque o plástico ele vem do petróleo, né? É um dos subprodutos do petróleo, você tira a nafta e a partir dela você produz aí o etileno, o propileno, que depois vão virar polipropileno, polietileno, vão virar nossas resinas plásticas. Então, ele seria um polímero sintético de origem orgânica. Certo. E esse lixo, não só o plástico, mas como esses outros componentes, eles são oriundos, na grande maioria, de ação antrópica, né? Eles vieram, de alguma forma, eles foram parar no mar, né? Da onde vem tanto lixo? A gente tem a maioria das atividades humanas acontecendo em terra e a gente tem a maioria das fontes, então, para o lixo no mar, nas praias, como fontes terrestres. Em torno de 80% das fontes são em terra. As outras 20% são atividades como cruzeiros, pesca e coisas assim. Mas o principal realmente acontece em terra. E é interessante a gente observar que a fonte terrestre não é necessariamente aquela pessoa que joga o lixo no chão. Eu vi alguém comentando sobre bitucas. Então, a bituca ela é um material misto, ela tem plástico na sua composição. É algo, às vezes, mais difícil de classificar. Mas não é necessariamente só o caso da bituca, que você vê que costuma ser um lixo que a pessoa descarta no ambiente diretamente. A gente tem a ideia de que quando a gente tem o nosso lixo em casa, a gente coloca na lixeira, coloca lá fora para o lixeiro pegar, vai embora e vai chegar no aterro, vai chegar no lixão de forma íntegra, assim, o sistema é fechado na nossa cabeça. E não é, ela é cheia de escapes. Então, esses escapes, eles são importantes para cidades não costeiras também, que podem, então, por exemplo, ter uma sacola de lixo rasgada por um vira-lata antes do lixeiro passar e pegar. Aí bate um vento, aquilo material que você tinha recolhido, colocado na sua lixeira, você achou que estava fazendo certinho, acaba dispersando e tem esse escape para o ambiente. E a gente tem outras fontes, como os efluentes industriais, que podem ter materiais que não são retidos em grades de contenção. A gente tem material, às vezes, até hospitalar, e materiais que são perigosos, que chegam, então, nas nossas praias. Sim. Então, na verdade, os hábitos nossos aqui no continente impactam diretamente o ambiente marinho, né? Diretamente, diretamente. É a forma que não teria lixo no mar, nas praias, nos recifes de coral, se não fosse as formas que a gente lida com isso hoje em dia. A gente tem um consumismo exagerado, a gente consome plásticos de uso único, a gente tem maus hábitos, digamos assim, com os nossos recursos, né? Então a gente imagina, que nem o Gerson falou, que o plástico ele vem do petróleo. É um recurso que a gente sabe que tem muitos impactos e que é finito. Então, a gente usar plástico como a gente usa, por exemplo, uma embalagem de alimento para um alimento que vai vencer, digamos, em 6 meses.
aquele alimento vai estar podre, vencido, dentro de um plástico que vai estar jóia, por mais não sei quantas centenas de anos. Exatamente. Então, assim, os nossos hábitos têm que vir da gente pensar nas escolhas que a gente está fazendo. Com certeza. E não é porque, infelizmente, a gente observa muito isso e que está muito inerente ou atrelado ao hábito de... A pessoa bota o lixo na rua e é como se aquilo fosse ser levado e, sei lá, ser absorvido por um buraco negro e sumir do planeta, né? A gente não tá... Esse lixo, ele tá permanecendo dentro do planeta. O impacto vai acontecer, seja aqui ou seja ali, né? É o que a gente fala de não existe jogar fora, né? O fora é o planeta ainda assim. Então a gente não tem esse escape para onde. E também assim, é fora do planeta, vamos mandar para Marte. Não resolveu o problema, ele existe, é um resíduo que está lá não tratado. Eu vi um comentário agora, a pessoa falando sobre hastes de cotonete que encontra na praia. E infelizmente é muito comum encontrar esse tipo de item. E obviamente não é o tipo de item que a pessoa estava na praia limpando a orelha. Então ele vem da onde? Principalmente do esgoto. A pessoa limpa o ouvido em casa, joga na privada, dá descarga e chega no mar. Então os hastes de cotonete que a gente encontra na praia são indicativos de esgoto, por exemplo. E aí a gente vê todo um outro problema social em relação ao nosso saneamento básico, que é super importante. Sim. Pessoal, eu esqueci de comentar no início, tá? Para quem está assistindo a live pela primeira vez e não conhece a nossa dinâmica, a gente vai deixar pelo menos 10 minutos lá no final das perguntas de vocês, tá? Então, quem tiver pergunta, ao longo da live, vocês podem ir mandando as perguntas sem nenhum problema, que ao final a gente vai tentar responder todas, tá bem? Retomando, além de todo esse resíduo sólido, a gente tem lançamento de efluente que inevitavelmente vai para o ambiente marinho, né? Muitas pessoas já me perguntaram isso, é comum a gente ouvir esse tipo de pergunta. Todo esgoto vai para o mar? O destino final do esgoto inevitavelmente vai ser o mar, né? Seja ele esgoto in natura ou, né, um efluente tratado, seja descartado diretamente no mar, né, por exemplo, através de tubulações submersas, né, os emissários, ou mesmo que descarte em algum rio, esse rio eventualmente vai desaguar no mar. Então o destino final é o oceano, não tem jeito. E se a gente for pensar em tratamento de esgoto e coleta seletiva no Brasil, como que a gente poderia caracterizar isso? É muito incipiente ainda, né? Do ponto de vista de coleta seletiva, o dado oficial é que cerca de 70% dos municípios do país têm algum tipo de serviço de coleta seletiva. Não quer dizer que todo o material reciclável é coletado e nem que esse município inteiro está coberto com isso, mas ele tem algum tipo de iniciativa de coleta seletiva, então é em torno de 70% dos municípios. Agora, falando do esgoto, a situação é pior, né? Porque cerca de 50% dos domicílios no Brasil não tem coleta de esgoto. Nossa, né? muita coisa. E os que têm, então, dos 50% restantes, só 46% é que acaba recebendo algum tipo de tratamento. Então, se a gente pensar no geral ali, mais ou menos um quarto, né, de todo o esgoto gerado no país passa por algum tipo de tratamento. Então, esses que não passam por tratamento, além do descarte direto, né, do efluente orgânico ali, tem toda uma questão relacionada à saúde pública em cima disso. E, como a Carla disse, ainda tem problema de resíduos sólidos também, porque a parte, uma das etapas do tratamento do esgoto é a retenção dos sólidos, né? Sim. Então você tem grades ali que vão captar, então, por exemplo, esse cotonete ou algum outro tipo de material que foi descartado indevidamente ali no vaso sanitário, ele já passa por essa primeira peneiragem. Então, a gente tem aí 75% do esgoto não passando por nenhum tipo de intervenção. Nossa, muito preocupante de fato. Então, além do plástico, além de outros resíduos sólidos, além do esgoto sendo lançado, a gente tem outro tipo de poluição no ambiente marinho que está relacionada também aos petrechos de pesca, né? Exato. O petrecho de pesca, eu trouxe até aqui algumas amostras para mostrar para vocês.
Aqui Sabia nesse que vinha pote, coisa por aí. a gente tem uma série de itens que foram coletados na praia relacionados à atividades de pesca. Seja pesca profissional, né, ou pesca simplesmente recreacional. Né? O que E você aqui, tem então, aí? por exemplo, a gente tem aqui uma isca artificial, né, para pesca com vara e anzol. A gente tem uma boia de rede, essa boia é plástica. A gente tem fragmentos de rede, né, até com algumas cracas e mexilhões aqui incrustados. Nossa. Temos aqui também boias de isopor, carretel de linha, né, chumbada. Nossa. Esse aqui é um light stick, né, aquela boiazinha luminosa, para um atrator luminoso para pesca. Então, assim, é uma miríade toda de petrechos de pesca que acabam sendo perdidos acidentalmente ou descartados no ambiente, né? Sim. Então, a pesca também é uma atividade que gera impacto, né? E tem toda a questão da chamada pesca fantasma também. Né? Sim. Então, quando um petrecho de pesca, vamos pensar aí uma rede, por exemplo, ela é perdida no mar, né? É, ela continua pescando. Né? Ela vai sendo levada pelas correntes e os organismos vão ficando presos ali, acabam morrendo. Essa carcaça desses organismos podem atrair alguns predadores para comer, né? Ou detritívoros que seja, e aí eles vão acabar também ficando Sendo presos nessa arrancados. rede. Então é uma pesca eterna, né? Que esses petrechos acabam realizando uma vez que são perdidos ou descartados no mar. Nossa. E falando, pensando que a maioria desses petrechos tem origem plástica também, né? E como vocês comentaram, o tempo de vida de um plástico é muito longo. Quanto tempo? Centenas de anos. Né? Tem estimativas de 400 anos, 500 anos, depende do polímero também. Mas, assim, Sim. é muito tempo. Né? Se a gente for pensar, o primeiro plástico produzido até hoje pelo ser humano está aí. Está rodando pelo planeta. Nossa. Né? Então, é algo extremamente preocupante, né? Nesse sentido. É uma questão, é uma conta que vai só somando. Né? A retirada desse montante é insignificante. Né? Então, a gente tem, desde o primeiro plástico até hoje, só a pilha só crescendo, crescendo. E me diz uma coisa, a partir do momento que esse plástico começa a se fragmentar, não sei se o termo correto é fragmentar, vai começar a dar origem aos tão temidos ou famosos atualmente microplásticos, é isso? Sim, essa é uma forma de a gente encontrar microplásticos. Temos mais amostras disso, então vamos justamente aqui. Fragmentar é um termo ótimo para isso. Aqui a gente tem vários fragmentos. O microplástico, a convenção, digamos assim, é que são itens menores que 5 milímetros. Então, eles podem ser tantos esses, como você falou, que são de origem de fragmentação de itens maiores. Então, principalmente por causa da fotooxidação que a gente chama, então, o intemperismo pela luz solar que fica em cima daquela, digamos, aquela garrafa PET, ela vai ficando cada vez mais quebradiça e chega ao ponto de você encostar nela e ela desmanchar. Sim. E aí você tem, então, esses vários fragmentinhos que vêm dela. Esses são microplásticos secundários, porque eles vieram de uma coisa maior e eles fragmentaram, degradaram, viraram essas partículas. Certo. Mas a gente tem os microplásticos primários. Eles são plásticos que foram fabricados já nesse tamanho de 5 milímetros ou menos. Um exemplo assim, principal seriam os pellets de plástico. Aqui são pellets virgens, vindos direto da cadeia de produção do plástico. Eles são a matéria-prima do plástico. Então, uma indústria que produz, por exemplo, cadeiras de plástico de praia, ela vai comprar um tanto de pellets. Esses pellets vão ser levados para a indústria, vão ser injetados em moldes. E isso daí vai ser derretido e vai formar os itens de plástico que a gente usa hoje. O problema é que, assim como o nosso escape de lixo grande, imagina para essas bolinhas pequenininhas escaparem. É muito fácil. Então, elas escapam no transporte, na produção. Então, elas estão presentes assim, em praticamente todas as praias. E depois elas ficarem na praia, depois, na próxima vez que vocês forem à praia, quando acabarmos essa quarentena, deem uma olhada se vocês encontram essas bolinhas amareladinhas. Principalmente próximo às dunas, ou então na linha que a gente chama de linha de deixa, que é onde a maré subiu pela última vez, deixou às vezes um rastro assim, de alguma vegetação, detritos em geral. Elas ficam mais amareladas com o tempo, elas vão absorvendo às vezes poluentes que estão na água, elas vão amarelando por causa
da insolação mesmo, e aí elas são uma forma de microplástico primário bem preocupante. Outro primário que eu gostaria de fazer uma ênfase bem grande são as micropartículas que a gente encontra na indústria dos cosméticos. Então, muitos esfoliantes, esfoliantes e pastas de dente também, tem essas microesférulas, que são menores do que pellets, a gente não vê, que servem para ser o abrasivo do esfoliante, Sim. tanto da pasta, com um creme, alguma coisa. Então, eles são, assim, partículazinhas pequenininhas de plásticos feitos para você passar no rosto uma vez, lavar e já vai direto para a rede de esgoto. E a gente não tem capacidade de retirar essas bolinhas, de reter isso daí no tratamento de esgoto. Nem com tratamento. E nem com tratamento. Mesmo se for o mais certinho, elas vão passar. Então, isso daí é aquela coisa que a gente falou das escolhas. Não dá pra gente manter esse tipo de produção. Não tem porquê, sabendo dos riscos, sabendo dos impactos do microplástico, a gente continuar com produção de cosméticos que usem esse tipo de microesférulas. Sim. Nossa, se a gente está falando de algo tão pequeno que é lançado constantemente no oceano, é quase que inevitável que esse microplástico entre na cadeia alimentar marinha, né? Com certeza. Sim. Tem uma série de evidências já mostrando a bioacumulação e a biomagnificação, né, do microplástico e principalmente desses poluentes absorvidos na superfície do plástico que a Carla comentou. O plástico tem uma afinidade química por uma série de poluentes, poluentes orgânicos persistentes, por exemplo, né? A gente tem DDT, PCBs e tal, alguns metais também. E o que acontece? Quando um organismo ingere esse material, esse microplástico, por acidente ou intencionalmente, ele acaba, então, ficando normalmente com essa partícula retida dentro dele. E mesmo se ele consiga excretar a parte dessas partículas, o poluente pode passar para os seus tecidos, tecido muscular, para o fígado, para uma série de órgãos. E aí quando um organismo, então isso seria a bioacumulação, né? Então o poluente passar a se acumular no próprio organismo. E aí então, se eu tenho esse organismo agora contaminado, né? E eu tenho um predador que vai comer esse organismo, a contaminação vai passar, né? Então eu teria ali o poluente migrando na cadeia trófica, né, para níveis cada vez superiores, e então isso é o processo chamado de biomagnificação, que é então o movimento desse poluente ao longo da cadeia alimentar, chegando ao topo, né, os predadores de topo, que ultimamente lá no final, né, é a gente, né, nós somos os grandes predadores de topo. Então, tem estudos já mostrando, inclusive, alguns efeitos já nos seres humanos em função do consumo de ingestão de microplástico e de poluentes absorvidos. Então, aquelas várias imagens que a gente vê circulando por aí, fazendo analogia que um peixe cheio de plástico, na verdade, numa escala micro, invisível a olho nu, a gente pode provavelmente estar, de fato, ingerindo microplástico já. Sim. Sim, e não só pela alimentação, né? Tem estudos recentes mostrando também a presença do microplástico na água da torneira, então a gente pode estar bebendo microplástico, né? Microplástico no ar, a gente está respirando microplástico, microplástico se tem na água, tem na cerveja, né? Infelizmente, então a gente está realmente sendo atacado por várias frentes, né? Em relação ao microplástico. E não se sabe ainda muito bem os efeitos para a saúde humana, né? É uma área que está engatinhando ainda, mas está desenvolvendo bem, está progredindo bastante. Uma coisa que eu não vou esquecer nunca, que eu ouvi numa palestra de vocês, e acho que foi você, Gerson, que estava falando, que você, justamente nesse contexto, você fez aquele lembrete daquela garrafa de água que você esquece no carro por alguns dias. Sim. E depois você vai beber. Sim. E sente aquele gosto de plástico, né? Exato. Porque é aquilo, a gente aprende na escola, a água tem que ter 3 propriedades básicas, né? Ser incolor, inodora e insípida. Sem cor, sem cheiro e sem sabor, né? Então, se eu estou tomando uma água que tem gosto de plástico, significa que eu estou tomando plástico. Claro, não é o plástico ali derretido, dissolvido, mas são
os aditivos, né? Na fabricação do plástico, ele recebe uma série de aditivos que conferem algumas propriedades particulares para o plástico. Por exemplo, brilho, maleabilidade, transparência. Um desses grandes vilões é o famoso BPA, né? É o bisfenil A, que está associado a câncer, está associado a problemas endócrinos, uma série de situações. Então, se a gente está tomando uma água com gosto de plástico, significa que a gente está ingerindo uma série desses aditivos, né? Então, esqueceu a garrafinha no carro, não mais, pessoal, né? E outra coisa, né? Por exemplo, esquentar, né? Consumir alimentos quentes no plástico acelera a liberação, a lixiviação desses aditivos, então a gente vai estar ingerindo muito mais desses poluentes também. Então, outro dia eu vi uma definição legal, que quando você vê um potinho que está escrito assim, microwave safe, que seria seguro para micro-ondas, na verdade, sim, é seguro para o micro-ondas, mas é seguro para aquele pote, para você não. Significa que se você colocar no micro-ondas, o pote não vai derreter. Isso é o seguro. É seguro porque ele não vai derreter, mas na verdade ele vai liberar uma série de químicos ali na sua alimentação. Né? Então a gente sempre que puder evitar o máximo contato de plástico com água e alimentos, essencial. É o ideal. Sim. E voltando um pouquinho sobre a magnificação, a presença desse microplástico na cadeia alimentar marinha, o tamanho desse microplástico ele vai ter uma relação direta com o tipo de organismo que vai consumir esse microplástico, né? Sim. Tanto é que a gente vê, por exemplo, organismos maiores, como uma tartaruga, né, ela vai ingerir normalmente itens maiores de lixo, né? Então, uma sacola, às vezes um fragmento. Enquanto que organismos pequenos, o zooplâncton, por exemplo, né, ele vai ingerir uma partícula que seja condizente com esse tamanho. Então a relação é direta, tamanho do item, né, o tamanho do lixo, com o tamanho do organismo que acaba ingerindo ou até interagindo com ele, como por exemplo, se emaranhando, né, e se ferindo com esse material. Nossa, e com isso acaba que o impacto negativo disso na cadeia alimentar é absurdo, né? Porque o organismo, dependendo do tamanho, ele pode estar ingerindo diretamente o plástico ou o microplástico, ou indiretamente, de fato, né, se alimentando. Então, é plástico de todas as vias possíveis. Não tem para onde nadar, né? Sim. E me diz uma coisa, eu sempre estou lendo muito material sobre isso e eu já vi manchetes de reportagens falando assim dos lugares menos inimagináveis possíveis que já se encontrou microplástico. Até onde isso já foi registrado? Na verdade, até no espaço, né? A gente tem a capacidade de já estar poluindo o espaço e outros planetas, né? Então, uma sonda que a NASA abandona é lixo, né? Então, satélites abandonados em órbita, tudo é lixo. E aqui, né, voltando para o mar, todos os ambientes têm registro, né, de poluição por lixo, independente do quão distante da fonte ele seja. Então não é assim, são as praias mais próximas das cidades. Não. Ilhas completamente remotas e desertas no Pacífico têm uma quantidade absurda de lixo. A gente acha lixo nas praias, a gente acha lixo flutuando na coluna d'água, a gente acha lixo dentro dos organismos, a gente acha lixo nas bacias oceânicas, nas fossas oceânicas, que são as regiões mais profundas dos oceanos. Nossa. Inclusive, tem uma nova espécie de anfípoda que foi batizada e recebeu o nome de Eurythenes plásticos, em homenagem ao fragmento de PET que encontraram no trato digestório dela. Nossa. Então a gente já tem. E ela é uma espécie de águas extremamente profundas. Ela é uma espécie que foi descoberta nas fossas oceânicas e recebeu esse nome. E você vê, foi uma espécie que acabou de ser descoberta e descrita, e a primeira descrição dela inclui o plástico, então o plástico já foi tá até no nome. Exatamente, então a gente está impactando vida marinha que a gente não conhece. Nem conhece ainda. Então quando a gente conhece, a gente já vê o estrago que foi feito. Nossa.
E trazendo isso para a área específica que o nosso projeto atua, o que já se conhece sobre microplástico, interferência de microplástico em ambientes recifais? Tem tido, infelizmente, a gente já tem registros de alguns tipos de impacto, especificamente do microplástico. De lixo em geral, de macroplásticos, a gente vê muita coisa em relação à quebra, por exemplo, de corais, ao sufocamento. Então, temos mais uma amostra aqui. Por exemplo, aqui esse esqueleto. Todo mundo que segue o Reef Bank já viu fotos maravilhosas de corais vivos, mas aqui vamos imaginar a camada de tecido que fica por cima desse coral. Cada bolinha é um pólipo, que é um indivíduo, e o coral como um todo fica sendo uma colônia. Quando, por exemplo, uma sacola plástica chega num recife e cobre esse coral, ele pode sufocar o organismo. Então esse é um impacto muito claro do lixo macro, que a gente consegue ver, a gente consegue retirar esse tipo de poluição, assim, quase com a mão, fácil. Sim. Fácil, entre aspas. Né? Com o microplástico, a gente tem visto alguns estudos apontando algumas coisas, assim, bem assustadoras, porque os corais, eles dependem da energia que vem das algas, que moram dentro do seu tecido, como o Reef Bank já explicou em suas postagens, mas eles também são heterotróficos, então eles também capturam organismos com tentáculos e eles ingerem essas pequenas partículas. Essas pequenas partículas, como a gente já viu, tem microplástico na água o tempo inteiro. Então, alguns estudos têm indicado, inclusive, que corais, eles ativamente preferem o plástico, possivelmente por causa de certos aditivos que esse microplástico pode ter. Nossa. E torna essa partícula mais atraente para o organismo. Tartarugas e peixes também já mostraram esse tipo de comportamento. E corais, particularmente estressados, quando estão mais branqueados ou quando a água está mais quente, eles tendem a ter um comportamento mais heterotrófico. Eles buscam mais esse tipo de alimento por partículas porque a simbiose com a alga não está funcionando muito bem. Com isso, ela tem mais chance de ingerir mais microplásticos. Então, aí as condições fisiológicas depois desse coral, obviamente, vão ser pioradas. E outro ponto também que eu queria apontar em relação ao microplástico, e o macro também tem um pouco disso, são microlesões que essa partícula causa. Então, por exemplo, o tentáculo está tentando capturar uma partícula, ela é um pouco afiada, ela dá uma cortadinha no tecido. Esse tecido vai ficar aberto e vai ficar à disposição para... exatamente, exposto para poder uma infecção bacteriana, um vírus, alguma coisa que também a água do mar está cheia. Então, apesar de nem todos os vírus do mar serem vilões, como a gente fala no bate-papo com o Netuno, a gente tem os vírus que fazem mal para o coral, não fazem mal necessariamente para a gente. E tem bactérias, é toda uma vida, né? Não é só a vida macro que a gente vê. Então, o plástico também, na sua porção micro, tem esse problema de causar microlesões que levam a maior ocorrência de doenças em ambientes recifais. Nossa, tá ficando pesado. É muita coisa, tá ficando pesado, Isso são dois exemplos. Existem vários estudos em andamento. Sim. E, infelizmente, a gente tem visto que o nosso impacto com o plástico, com outras formas de lixo, é bem pesada. Sim. Nossa, pessoal, a gente vai... entrar num tema que eu acredito que a maioria de vocês nunca ouviu falar e que eu já vi a palestra do Gerson e da Carla outra vez, que eu gostaria que eles falassem para a gente agora. Primeiro introduzir o conceito antropoceno, né? Porque acredito que a maioria de vocês estão procurando ou lendo informações sobre crise climática e a ação do homem no planeta, em algum momento já se depararam com o termo antropoceno, e depois, a partir desse termo, o Gerson e a Carla vão explicar para a gente o que eles têm descoberto, já que eles são especialistas em geologia. O antropoceno é, na verdade, um termo ainda não oficial, né? Ele é a proposta de uma nova época geológica, né? Então, uma nova época no período geológico, marcada pela capacidade humana de alterar o sistema Terra como um todo, né? Alterar processos em escala global, né? Seja processos, por exemplo, atmosféricos, climáticos, como a gente está vendo, ou até mesmo geológicos, né? Então, o antropoceno é um termo que foi popularizado ali nos anos 2000, né? Por Paul Cruton,
que eles, então, trouxeram à luz para essa questão, para esse debate da capacidade humana. E desde então, de influenciar o sistema Terra. E desde então, a mídia adotou bastante também essa questão. Então, não só trabalhos científicos, né, mas a gente vê a mídia dando bastante destaque para o termo também. Existe uma série de implicações para uma nova época ou um novo momento ali na coluna cronoestratigráfica da geologia, né, para se inserir ou modificar alguma coisa ali dentro. Uhum. Então existe uma comissão do Antropoceno, né, que da Organização Internacional de Estratigrafia, da Comissão Internacional, que trabalha com isso, e eles estão analisando as evidências e vendo se realmente é pertinente ou não. De qualquer forma, a gente sabe que algumas alterações, alguns impactos humanos são extremamente visíveis, né? A gente vê extinção de espécies, a gente está agora com a questão das mudanças climáticas, né? Sim. E recentemente a gente está observando, inclusive, o ser humano influenciando alguns processos geológicos. Né? Alguns relatos já mostraram plástico e outros materiais sendo incorporados em algumas rochas. No hemisfério norte, a gente tem algum relato de vidro e de um fragmento plástico também cimentado num arenito, numa rocha sedimentar. E a gente, né, aqui no Rio Grande do Sul, começou a estudar o que a gente denominou de antropoquina, né? Eu adorei esse termo. Antropoquina é uma mistura do termo antropos, né, que é homem, e quina, que vem da coquina, que é uma rocha sedimentar formada essencialmente por conchas. Sim. Muito comuns esses fragmentos de coquinas na região onde a gente encontrou as primeiras amostras de antropoquinas, lá para o extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, na região ali da Praia do Hermenegildo. Então, uma antropoquina, isso aqui, pessoal, é uma tampinha, tá, de bebida, uma tampinha metálica, né, de garrafa. Vejam a espessura aqui da cimentação, isso aqui não é uma areia solta, tá? Ela está cimentada, então ela sofreu um processo de cimentação, isso é um processo geológico de formação de rocha sedimentar. Inclusive a gente vê aqui incrustado, olha, né, uma concha bastante preservada, né? Então vejam que essa concha agora ela está fazendo parte. Então isso aqui é uma evidência, né, de um processo recente de cimentação e formação de rocha sedimentar. Então, o que a gente denominou antropoquina, então, é justamente esse tipo de material. Nós temos evidências de plástico já também sofrendo esse tipo de cimentação e de itens metálicos. Então, é mais uma evidência, a primeira evidência do hemisfério sul de qualquer tipo de relação do plástico com rochas, né? A gente tem pouquíssimas no hemisfério norte. E aqui no Hemisfério Sul foi a primeira vez que isso foi descrito, foi um trabalho nosso que saiu esse ano, foi publicado na Marine Pollution Bulletin. E a gente está bastante orgulhoso assim, de ter conseguido, né, publicar esse trabalho. E estamos também com um projeto financiado pela FAPERGS para poder investigar mais e melhor, mais profundamente a formação e as condições necessárias para a formação dessas antropoquinas. Então, o próximo passo é entender realmente quais são as condições ambientais que permitem a sua formação, né? E se elas estão se formando aqui no ambiente subtropical, né? Em ambientes tropicais onde há realmente a formação dessas rochas, dos beach rocks e arenitos de praia são mais comuns, a gente pode inferir que realmente outros lugares no mundo vão estar passando por esse tipo de situação. Pode ser que ninguém tenha percebido ainda, mas antropoquinas devem estar ocorrendo em outros locais do mundo. É interessante observar também que essas amostras, essa aqui a gente encontrou no litoral norte do Rio Grande do Sul, mas as amostras originais que a gente descreveu no primeiro artigo, elas foram recolhidas de forma oportunística, não era o propósito das saídas de campo. O campo era um trabalho de paleontologia, o pessoal estava buscando fósseis, e por acaso eles encontraram essas amostras que tinham esses itens e acharam um item curioso e levaram para o laboratório. Então, realmente, assim, que nem o Gerson falou, as pessoas às vezes não entenderam assim que aquele material tem um significado, né? Um símbolo para, de repente... muito forte.
Exatamente, por alguma coisa assim que a gente tem nossa marca registrada na geologia. E isso é assim, a gente pode achar que isso de repente quer dizer que, bom, agora não adianta nem fazer nada, porque agora já era, tá até nas rochas. Mas eu acho que a gente tem que ter uma posição mais ativa em relação a isso. Então, olha, Com chegou certeza. nas rochas, vamos fazer o possível para que elas não continuem com isso. A gente vê nas eras geológicas horizontes de organismos que vieram e foram, e de repente a gente consegue fazer com boas medidas com que essa antropoquina seja assim, só um horizonte que vai ser encontrado na geologia que daqui para frente não vai se repetir. Então não é uma sentença de morte. Existe um termo também, só para complementar, Leandro, que é tecnofóssil, né? E que a ideia é justamente de fósseis serem formados a partir de agora são fósseis de artefatos humanos. Então pode ser que daqui os geólogos do futuro distante vão, ao invés de estar cavando aí animais que viviam na nossa época, junto com eles vão ter algumas coisas que eles não vão entender. Bom, isso aqui era uma garrafa, o que é isso, né? Então são os tecnofósseis que podem ficar preservados aí ao longo do tempo geológico. Já aproveitando, é que teve uma pergunta que pipocou aqui na tela e que bem no momento, teve um seguidor aqui que perguntou quanto tempo estima-se que levou para esse fragmento que você mostrou para a gente ser formado, para esse processo acontecer. A gente consegue estimar relativamente, né? A datação vai ser agora a próxima etapa do projeto, mas veja só, geologicamente, extremamente recente, então a gente está falando de algumas décadas apenas, né? Talvez bem menos que isso. Se a gente pensar numa tampinha dessa, por exemplo, que até alguém perguntou que se estava com plástico interno, ela está com aquele plástico interno aqui ainda, né? É uma tampinha metálica num ambiente marinho, ou seja, a oxidação é extremamente intensa, então a preservação dela tende a ser reduzida. Né? Então, veja que teve a formação, essa cimentação super intensa, mesmo de um item que, teoricamente, não resistiria muito tempo naquele ambiente. Se a gente pensar no plástico, né, que foi aí inventado há mais ou menos 150 anos por aí, mas que foi entrar na sociedade mesmo na década de 40 e 50, né, o que a gente encontrou de fragmento plástico, que parecia recente, mas o mais velho que isso poderia ser, vai ser nessa casa. Né? Então a gente está falando de poucas dezenas de anos aí que já foram suficientes para a formação dessas rochas. Né? Então é muito rápido, o processo é bastante rápido. Nossa. Pessoal, tem algumas pessoas perguntando sobre o título desse artigo e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, depois o Gerson e a Carla vão me passar o PDF desse artigo, tá? E eu vou botar nos stories aqui com o arrasta para cima para levar direto vocês para ter acesso ao PDF, tá? Porque tem bastante gente curiosa para ler sobre o trabalho das antropoquinas. Agradecemos. Tá, a gente já falou de tanta coisa negativa, de impacto, né, do lixo e principalmente do plástico em todos os possíveis e inimagináveis lugares do planeta. Mas vamos falar um pouco agora de mitigação. Como é que a gente pode fazer, né, para tentar botar o pé no freio e reduzir um pouco esse impacto? Né? Se a gente for pensar, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria pensar ou discutir quando a gente fala como sociedade, né, diante de um problema como esse, acho que inevitavelmente seria legislação e governança, né? Sim, com certeza. Assim, a gente vê mudanças muito importantes acontecendo no sistema assim, de baixo para cima, que é o bottom-up que a gente fala, mas eu acho que assim, tem que ser um combinado de coisas vindo de baixo para cima e de cima para baixo, que seria da parte de governos, realmente autoridades, impondo políticas, impondo regras e regulamentações sobre o uso dos recursos e formas que a gente pode ter de melhorar a nossa relação com o meio ambiente. A gente ainda vê que a questão do lixo no mar é muito pouco explorada em planos de gestão costeira. Então, a gente tem o Plano Nacional de Gestão Costeira, a gente tem planos estaduais, municípios podem ter seu plano municipal de gestão costeira, e poucos incluem medidas, ações, considerações sobre essa questão de poluição
por lixo. Muita coisa mais antiga sobre efluentes e coisas assim, mas pouco ainda na gestão costeira com isso. Mas é algo que está crescendo. E a gente vê, por exemplo, a gente tem a Política Nacional, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que também é um componente muito importante, porque isso ajuda a gente a entender o ciclo como um todo. Então, o lixo no mar, ele é um sintoma do que não está funcionando. Então, ele é um sintoma do escape que a gente tem nesse nosso sistema de resíduos. Ele é um sintoma sobre como a gente não está usando bem os nossos recursos. Então, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos precisa levar isso em consideração. E a partir do ano passado, a gente teve o lançamento do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Ele foi um plano, assim, relativamente raso, na verdade, mas ele já apontou ações e foi um bom pontapé para a gente mostrar que, então tá bom, temos um Plano Nacional de Combate, isso significa que a gente precisa fazer outras coisas em outros níveis. Então eu fico muito feliz de falar que eu faço parte do projeto, no meu pós-doc, do Plano de Monitoramento e Avaliação para Lixo no Mar para o Estado de São Paulo, que é o PEMALM-SP. Esse projeto, a ideia é a gente fazer uma ponte entre a gestão e a ciência, para a gente ter um canal de comunicação muito mais eficiente. Então, a ideia é a gente identificar quem são os atores no estado de São Paulo que trabalham com lixo no mar, que fazem levantamento de dados, que eles tratam dados desse tipo sobre lixo, e a gente juntar essas pessoas de setores dos mais diversos, para a gente tentar bolar um plano para o monitoramento e avaliação, que seria um primeiro passo antes do combate, para a gente poder tentar mitigar essa situação. E a gente está com uma abertura muito bacana com a Secretaria Estadual de São Paulo, de Infraestrutura e Meio Ambiente, e a gente tem trabalhado bastante nisso. E a ideia, assim, a gente realmente quer expandir a ideia de ter PEMALMs de outros estados no futuro. Isso seria, assim, ideal para a gente. Servir de exemplo, né? Então, Mari, ia ser um sonho, assim, ver todo mundo com PEMALMs, PEMALM e RS daqui a pouco. Além de toda essa estrutura de legislação, governança que é relacionado ao poder público, à gestão, né, de governos, de municípios, a gente tem que pensar que, como a gente já comentou lá no início da live, a gente precisa refletir sobre os nossos hábitos, né? Já que grande parte desse lixo, desse plástico, está vindo de hábitos nossos do dia a dia. A grande maioria de nós já nascemos cercados, rodeados de plástico por tudo. A gente inconscientemente usa e tem hábitos que muitas vezes tá ali no automático e a pessoa não está conseguindo enxergar o quanto que aquilo está impactando de fato o meio, né? Exato. Quando a gente nasce, já coloca uma mamadeira de plástico na nossa boca, né? Fralda de plástico na gente também. Então, realmente, isso passa a ser o normal, né? E, como você disse, Leandro, é um assunto que normalmente traz bastante tristeza para a gente, né? E é difícil a gente encarar com positividade, mas às vezes o próprio lixo que a gente encontra na praia traz para a gente um pouco de esperança, né? E lembra a gente que nós temos que manter sempre um sorriso. Essa dentadura a gente achou na praia, tá? Isso é lixo, isso aqui é algum tipo de piche de petróleo, tem umas ostrinhas aqui incrustadas, tá vendo? Nossa. Mas é um lembrete de que a gente tem que manter um sorriso e a positividade para tentar encarar essa situação, né? A questão das mudanças, né, que partem da gente, a partir de escolhas, né? A gente tem que fazer melhores escolhas. E essas escolhas atreladas a elas, a gente tem aí sacrifícios, né? Sim. Porque muitas das vezes a gente tem que abrir mão de coisas que a gente gosta, ou pelo menos estava acostumado a fazer, e começar a fazer de uma outra forma. Então, por exemplo, se a gente escolher dar preferência para produtos locais, né? Então, que são produzidos na região. Então, tem toda uma questão social, que você está ajudando o desenvolvimento da região, mas também tem a pegada ecológica que é menor pelo transporte desse material. Sim. Escolher embalagens, produtos que te ofereçam embalagens alternativas, ou pelo menos embalagens que utilizam menos plástico, né? Atitudes como, por exemplo, levar a sua caneca para o trabalho, onde quer que você vá. Você não precisa, se você está no seu trabalho todos os dias e você gosta de tomar um cafezinho
ou a água que seja lá no bebedouro, você não precisa pegar um copo plástico todo dia, ali é seu trabalho, leva sua caneca, deixa na sua mesa e, né, e evite de usar esse plástico. Coisas, por exemplo, comer mais em casa, tem gente que pede muita comida de fora, né, e comida delivery de modo geral vem com bastante descartáveis, né. Então esse tipo de escolha é muito importante de ser feito, e isso vai sendo incorporado no nosso dia a dia até se virar um hábito. Hoje nós temos no mercado produtos como, por exemplo, cotonetes com hastes de papel, né, que custam o mesmo preço daquele da haste de plástico. Então, se está um do lado do outro, a gente sabe que o papel é menos impactante, pelo menos do ponto de vista do descarte, né, não vamos falar da questão da origem, é uma escolha interessante. Aqui em casa a gente usa, por exemplo, bucha vegetal para lavar a louça. A gente não usa aquela esponjinha amarela. Por que aquela esponjinha amarela fica velha e você tem que jogar fora? Porque ela vai se desfazendo, vai liberando microplástico que cai na pia, que cai no esgoto, que cai no mar, né? Então é uma coisa que dá para ser feita. Se você vai no açougue ou vai naquela lojinha para comprar temperos e coisa a granel, leva seus potinhos, né? Normalmente a gente é muito bem recebido, não tem resistência nenhuma em relação a isso. É só você falar para a pessoa por que você está levando o potinho se ela se importa. Então são essas mudanças que a gente incorpora e que consegue e levar para frente no nosso dia a dia. E é que nem o Gerson falou no começo de serem pequenos sacrifícios. Então, são coisas que a gente vai ter que fazer a escolha de, por exemplo, você não levou sua caneca com você e você está com sede no, sei lá, no consultório, na sala de espera do médico que você vai. Se você não está com muita sede, por que você vai gastar um copinho plástico para tomar uma água só porque tem uma água disponível? A gente se vê nessas situações o tempo inteiro, a gente acaba consumindo coisas porque tá lá, é o comodismo. Ou então, exatamente, de repente, por exemplo, o pacotinho de biscoito que você mais gosta, eles vêm embalados individualmente. De repente, aquela escolha para você vai passar a ser uma coisa que, olha, eu preciso parar de consumir esse produto que eu gosto tanto, porque não dá, olha só o impacto que eu tenho só para eu poder comer um negócio que eu gosto. Não tem outra opção que eu vá gostar mais? Ou, de repente, eu vou entrar em contato com o saque dessa empresa para eles mudarem, porque eu gosto dessa bolachinha demais, eu não vou largar a mão, mas eu quero que eles sejam diferentes. Então, são sacrifícios, realmente. Assim, a pessoa, às vezes, acha que, mas eu já troquei, sei lá, não uso mais sacolinha plástica, eu levo minha sacola para o mercado. Ótimo. Mas isso é muito bom. Mas eu digo, assim, no sentido de, às vezes, nossas escolhas vão doer um pouquinho. Então, às vezes, as escolhas são simples, às vezes são fáceis, que nem trocar o cotonete de plástico pelo de aço de papel. É uma escolha que não incomoda em nada, não tem um apego, digamos assim, maior pelo cotonete de plástico. Mas, de repente, um alimento em particular. Ou então, se eu saio, eu tenho o costume sempre de gastar um copinho plástico, porque quando tem água, eu sempre pego o bebedouro do não sei o quê. Então, essas ações, assim, a gente tem que sempre se medir, assim, a gente pensa, a gente precisa consumir aquilo naquele instante, e aí a gente faz essa escolha aos pouquinhos. Exatamente. Bom, vamos passar já para responder um pouco das perguntas, porque vem uma enxurrada de perguntas aqui e a gente tem 5 minutos. Ai, meu Deus, então vamos. Olha só. Vocês poderiam esclarecer sobre resíduos têxteis à base de plástico? Isso é classificado como plástico ou como outros? É plástico, né? A questão, inclusive, a maior parte das roupas que nós usamos, né, ela tem uma composição mista. Se a gente olhar na etiquetinha atrás, ela vem dizendo 60% poliéster, 40% algodão. Poliéster é um polímero, é plástico. E isso gera uma outra questão, que é toda vez que você lava a sua roupa, milhões de partículas de microfibra da sua roupa vão parar na rede de coleta de águas e vai parar no oceano também. Então é um problema e é plástico. Sim. Com relação à pandemia agora, o que vocês esperam do número de máscaras, luvas e etc. que iremos encontrar no mar? A gente escreveu um trabalho, um texto dentro do contexto da rede ibero-americana, chama ProPlaias. Depois procurem proplaias.org e o documento está disponível. A gente pode passar também. A gente pode passar também para o Leandro. Falando sobre os impactos da Covid sobre o turismo de sol e praia. E a gente escreveu um texto justamente sobre o lixo no mar e como a nossa relação está diferente durante esse período de isolamento. E uma das coisas que a gente aponta lá é realmente que a gente espera um aumento no número de máscaras e luvas
chegando em ambientes de praia, porque a gente vê que as pessoas descartam de maneira incorreta, e até quando descartam de maneira correta, a gente tem nossos escapes no sistema. Então, a gente espera que vamos encontrar, infelizmente, um aumento nesses itens. Nossa. Olha, acho que a gente não vai conseguir responder quase nada das perguntas, porque não para de chegar. Pessoal, o que a gente não conseguir responder de perguntas, tá? Depois vocês podem enviar para a gente por direct ou para o e-mail projetowithbank@gmail.com, que a gente passa para a Carla e para o Gerson e depois a gente retorna para vocês, tá? Nenhuma vai ficar sem resposta. Deixa eu selecionar alguma aqui. Se o plástico é petróleo, é possível reduzir sua produção sem mexer radicalmente na nossa matriz energética? É uma questão, acho que, de mudanças maiores até, né? Sim. Mas... porque assim, é interessante olhar para o plástico como fazendo parte da cadeia do petróleo, né? Sim. Então, isso está atrelado a combustível, está atrelado a rodovias, está atrelado a uma série de componentes do nosso sistema social. Assim. Então, o plástico é mais um dessas engrenagens, né? E, obviamente, e a questão de impactos na matriz energética, né? O próprio plástico sendo usado, às vezes, como produção de energia, através de incineração. Né? Isso também gera uma série de problemas com liberação de gases e tal. Então, é uma situação bastante complexa, justamente pelo fato dele estar diretamente atrelado ao petróleo, que é o que, infelizmente, vem regindo o nosso planeta atualmente. Né? Pessoal, a gente tem 1 minuto e 17 segundos, então a gente não vai conseguir. Todas as perguntas foram capturadas aqui já, tá? Eu vou passar depois para a Carla e para o Gerson e eles vão responder vocês, tá? Então, Gerson e Carla, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Como eu tinha certeza, foi uma noite enriquecedora, de muito conhecimento, e espero que a gente possa se encontrar outras vezes para conversar e bater um papo sobre outros assuntos também. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo conversar com você. Adorei. Tô doida para ver essas perguntas também, que a gente tem a noite inteira falando sobre isso. Pessoal, Leandro, muito obrigado. Foi um grande prazer. Agradecer a todo mundo aí também que está presente, assistindo a gente. Muito obrigado para todos. Obrigado. Pessoal, para quem está aqui ainda, semana que vem a gente tem uma live super especial com o tema Documentarista de Natureza, profissão a serviço da conservação, com o João Paulo Krajewski e com a Roberta Bonaldo. Tá imperdível, tá? Não percam que vem muita coisa boa por aí. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Toda quinta às 8 da noite. A gente está aqui. Tchau, tchau. Fiquem em casa. Tchau, gente. Obrigada.